Tudo bem, pessoal? Estamos aqui no estúdio do Gran Cursos. Vamos gravar agora a nossa aula sobre demonstração de fluxo de caixa totalmente atualizada. Inclusive, tem uma informação aqui que eu vou passar para você que foi feita de uma pesquisa, de uma consulta que eu fiz via ESIC, que é o sistema que a gente faz consultas para o governo federal quando a gente tem alguma dúvida. E essa informação realmente é uma informação que eu vou tornar pública aqui. Já está no meu material, né? E você que está assistindo esse vídeo vai ter o privilégio de ter em primeira mão essa informação que vai dar um maior clareamento, vai dar um maior esclarecimento sobre a estrutura da DFC, o que é que entra, o que é que não entra na DFC. Beleza? E aí te dá mais segurança para a prova. Vamos lá. Então aqui, demonstração dos fluxos de caixa. O que é que a gente pode falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa? A demonstração do fluxo de caixa, ela não estava originalmente na Lei 4.320, então ela é uma demonstração nova, comparando com as outras. Apesar de ser nova, ela é obrigatória, então não é facultativa, ela é obrigatória. Segundo ponto importante. Terceiro ponto importante, a demonstração do fluxo de caixa, ela já nasceu alinhada com a nova contabilidade internacional, então convergência total. Então o que vai ser discutido na sequência são alguns ajustes, o que entra em cada fluxo. Importante. Para você ter um melhor entendimento da demonstração do fluxo de caixa, basta você ter a seguinte ideia. Eu vou olhar para a conta caixa, como se eu tivesse um microscópio, e tudo que entrar de dinheiro, e tudo que sair de dinheiro do caixa, eu quero saber. E eu vou separar essas entradas e saídas em três fluxos. O fluxo de operações, o fluxo de financiamento e o fluxo de investimento. Basicamente é isso. Tá bom? Então vamos lá. A demonstração dos fluxos de caixa permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento de serviços públicos. A demonstração dos fluxos de caixa identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa e o saldo de caixa nas demonstrações contábeis. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tá? Informações são úteis para fornecer aos usuários das informações para prestação de contas e tomada de decisão. Tá aqui tranquilo. Agora vamos lá. Importante. Então esse aqui, pessoal, é o primeiro slide importante. É o que entra e o que não entra dentro de cada fluxo. Primeiro, você tem que saber quais são os três fluxos. Existem três fluxos. Depois, separar o que entra e o que não entra em cada fluxo. Vamos lá. Primeiro, fluxo das operações. Você inclui os recursos relacionados às atividades da entidade que não as de investimento e financiamento. Então, primeiro, o que você não conseguir encaixar em investimento e financiamento, sobra para o fluxo das operações. Só que eu já vou te dar uma dica que foi fruto da consulta que eu fiz à Secretaria do Tesouro Nacional, que é a seguinte: todas as transferências correntes, transferências de capital que você recebe e que você concede, entram no fluxo das operações. Lembrando que a demonstração do fluxo de caixa ela trabalha com receitas arrecadadas e com despesas pagas. Logo, só para deixar bem claro, se eu recebo um bem imóvel em doação, se eu registro a depreciação, se eu faço a inscrição da dívida ativa, qual o impacto disso no caixa? Resposta: zero. Se o impacto disso no caixa é zero, tudo isso que eu acabei de te falar não entra na DFC. Para entrar na DFC, você tem que ter, de alguma forma, impactado o caixa. Ou aumentando o saldo do caixa, ou reduzindo o saldo do caixa. Beleza? Então, dica inicial. Fluxo das operações. É tudo que não foi encaixado no fluxo de investimento e financiamento. Outra dica. Todas as transferências correntes e de capital recebidas e concedidas entram no fluxo das operações. Investimentos. Inclui os recursos relacionados à aquisição e alienação de ativo não circulante, bem como os recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou uma amortização de empréstimos concedidos. Então, aqui o que é que está no investimento? Ó? Quando eu compro ou alieno bens. Quando eu concedo empréstimos. Ou quando eu recebo empréstimo de volta. Então, grave isso já do investimento. Porque isso é o que vai ficar o investimento. Quando eu compro ou vendo um bem móvel ou imóvel, isso fica relacionado ao fluxo de investimento. Lembrando que eu estou falando da arrecadação, quando eu alieno um bem imóvel,
ou quando eu faço o pagamento que foi decorrente da compra de um bem imóvel. Não importa para mim o empenho e a liquidação, só importa para mim o estágio do pagamento. Por outro lado, quando eu concedo um empréstimo, ou quando eu recebo esse empréstimo de volta, isso também afeta o fluxo de investimento. Tá bom? Próximo. Financiamento. Inclui os recursos relacionados à captação, que são as operações de crédito, e a amortização de empréstimo e financiamento. Então, quando você faz uma operação de crédito, isso afeta o fluxo de financiamento. Quando você paga esse empréstimo por meio da amortização da dívida, isso afeta o fluxo de financiamento. Tá bom? Então, vamos lá. Demonstração do fluxo de caixa. Ela é composta pelo quadro principal, o quadro das transferências recebidas e concedidas, quadro de desembolso por pessoal e demais despesas por função, e o quadro de juros e encargos da dívida. Falando em juros e encargos da dívida, preste atenção. Os juros que você recebe e os juros que você paga, eles entram no fluxo operacional. Aqui não tem essa dúvida que às vezes paira na contabilidade societária. Aqui está bem amarrado. Juros recebidos e juros pagos, fluxo operacional. Então aqui eu considero bem mais fácil do que a contabilidade societária. Então vamos lá. Fluxo das atividades operacionais. Está aqui. Receitas correntes, certo? E todas as outras que não entrem como fluxo de investimento e financiamento. Transferências recebidas. Tem uma transferência recebida que é a receita de capital. Qual? Receita de transferência de capital. Entra aqui, no fluxo operacional. Desembolsos, pessoal, juros e outras. Fluxo de investimento, olha aqui, alienação de bens e amortização de empréstimo. Desembolsos, aquisição de ativo e concessão de empréstimo. Fluxo de financiamento, operação de crédito. Integralização do capital social de empresas estatais dependentes. E desembolsos, amortização da dívida. Ou seja, muito simples. Muito fácil, não tem como errar. Avançando. Dica. Você tem aqui o ativo circulante. Dentro do ativo circulante você tem um caixa e tem os outros. Tudo que entrar no caixa ou sair do caixa e que estiver relacionado com ativo não circulante é fluxo de investimento. Beleza? Vou apagar isso aqui agora. Tudo que entrar no caixa ou sair do caixa e tiver relação com passivo não circulante, como por exemplo empréstimos de longo prazo, certo? Você coloca no fluxo de financiamento. Empréstimos de curto prazo também, estaria aqui no circulante. Esse aqui é só uma simplificação. O que sobrou e que entrou ou saiu dinheiro no caixa, fluxo operacional. Agora, pessoal, a gente vai entrar nas partes polêmicas, que na verdade não tem mais nenhuma polêmica, porque eu resolvi tudo. A gente vai entrar em itens que podem ou não constar na DFC. Mas para começar a história, para você se candidatar a entrar na DFC, você deve ser uma receita arrecadada ou uma despesa paga. Do contrário, você nem entra na dúvida. Então vamos lá. Restos a pagar. É importante esclarecer que a DFC abrange o pagamento de restos a pagar, não a sua inscrição. Então a gente viu no balanço financeiro que a inscrição de restos a pagar é uma receita extra-orçamentária. Beleza? Só que a inscrição de receita a pagar é uma receita orçamentária lá, no balanço financeiro. Na DFC, eu não quero saber se é receita orçamentária ou extra, eu quero saber se entrou dinheiro. Nesse caso, como restos a pagar não envolve, como a inscrição de restos a pagar não envolve a entrada de recurso, eles ficam fora da DFC. Por outro lado, o pagamento de restos a pagar envolve a saída de recurso. O pagamento de restos a pagar entra, sim, na demonstração dos fluxos de caixa. Aí você vai dizer, mas eu vou colocar como operacional, investimento ou financiamento? Se você estiver pagando um resto a pagar de um imóvel, é investimento. Se você estiver pagando um resto a pagar de amortização da dívida, é financiamento. E o que não entrar em financiamento e investimento vai para o operacional. Repasses financeiros. São classificados como transferências intra ou inta. Então, o que são os repasses financeiros? É quando você quer elaborar DFC dentro das secretarias ou dos ministérios. Porque os ministérios e as secretarias não arrecadam receita, mas eles recebem cota, repasse, subrepasse. As cotas, repasse, subrepasses que você recebe e que você concede entram inseridos dentro das transferências. As transferências todas estão aonde? As transferências estão todas no fluxo operacional. Fechou? Próximo. Depósitos.
ingressos de terceiro em nosso poder como consignações. Então, importante, antes de eu ler. Os depósitos, a STN não tem uma posição fechada. Eles podem ou podem não entrar na demonstração dos fluxos de caixa. Vamos ler o que é que eu perguntei e qual foi a resposta. Então vamos lá. Os valores restituíveis podem ou não estar abrangidos pela DFC. Esse autor, que sou eu, esse professor, formulou consulta via SIC STN, processo número tal, e obteve a seguinte resposta. Em consonância com o disposto do MCASP, a entidade deve divulgar a política que adota na determinação da composição do caixa equivalente caixa. Então preste atenção. Se, para resumir essa parte aqui, a entidade deve, antes de mais nada, estabelecer, olha, o que é que eu considero como caixa equivalente caixa? Se ela considerar que depósito entra como caixa equivalente caixa, o que não faz muito sentido, mas é possível, o depósito entra e ele entra no fluxo das atividades operacionais. Se a entidade disser assim, olha, eu não vou considerar depósito como caixa equivalente caixa, porque esse dinheiro não me pertence, ela pode ir nessa linha, que para mim é a que faz mais sentido. Nesse caso, o depósito não entra na DFC, ele fica fora. Então, continuando. Assim, a entidade poderá incluir os valores referentes aos depósitos e calções na composição do caixa e informar tal fato em notas explicativas, uma vez que esses recursos não estão disponíveis para uso do ente. Porque na prática é isso, você vai colocar uma informação que na verdade é inútil. Você coloca ela, como se ela fizesse parte da DFC, para depois, nas notas explicativas, dizer que tem um valor ali que na verdade não compõe, não pode ser usado para as políticas públicas. Porque a função da DFC é dizer quanto a gente tem de capacidade financeira para as políticas públicas. Ou seja, você vai jogar um valor e depois vai explicar por que você jogou esse valor ali. Beleza? E o segundo caso, ou poderá não incluir os valores de depósitos e calções e informar tal fato nas notas explicativas. E aí, importante, para mim isso faz mais sentido, porque você não inclui, já fica com a informação ali certa do valor que está ali, não precisa fazer um novo cálculo, e só diz que aqueles depósitos, os depósitos e calções não fazem parte da DFC. Só que aí você vai ter que dizer o seguinte, tem uma diferençazinha aí com o balanço patrimonial, porque o caixa final da DFC não vai bater com o caixa final do balanço patrimonial. Mas, para mim, é o que faz mais sentido. Mas, lembrando, existem as duas possibilidades. Existe a possibilidade de incluir e não incluir. Professor, e nas provas? As provas que eu vi e que eu trouxe aqui, que eu trouxe uma questão, elas não incluíram os depósitos e calções no cálculo. Mas, essas provas são antes da última versão do MCASP. A última versão do MCASP já traz esse entendimento aqui, que não está tão claro da forma que está aqui, da forma que estava lá, estava meio nebuloso. Do jeito que está aqui agora, está muito mais claro. Tá bom? Salienta-se que está o tema, definição se depósitos, restituíveis e calções devem integrar o conceito de caixa equivalente caixa, será tratado de forma a padronizar o procedimento para a próxima edição do MCASP para ser publicado em 2021. Vamos lá. Então aqui tranquilo, transferências recebidas e concedidas. Então você tem as inter e tem as intra. Quem entra na intra? Quem entra na intra? Repetindo. Cota, repasse, subrepasse. Aqui tem a quadro de desembolso de pessoal e demais despesas por função. Certo? E aqui, os juros. Elaboração. A DFC deve ser elaborada pelo método direto e deve evidenciar as alterações de caixa equivalente caixa verificados no exercício de referência, classificados nos seguintes fluxos de acordo com as atividades da entidade: operacionais, investimentos e financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa do exercício de referência. Tranquilo? E vamos avançar. Vamos fazer as questões sobre isso aqui e está resolvido. Vamos lá. Na demonstração dos fluxos de caixa, são classificados como fluxo das atividades de operações, ou seja, ele só quer o fluxo operacional. Serviços. Serviço é fluxo operacional. Alienação de bens, fluxo de investimento. Operação de crédito, fluxo de financiamento. Receitas patrimoniais, fluxo operacional. Serviços, fluxo operacional.
Pagamento imobilizado, fluxo de investimento. Tributárias, fluxo operacional. Amortização da dívida, fluxo de financiamento. Tributárias, fluxo operacional. Despesa com pessoal, fluxo operacional. Gabarito, letra E. É a única que tem o quê? 2 fluxos operacionais, tá bom? 2 fluxos de operações. Próximo. Ele dá aqui um dado e aí pergunta. A geração líquida de caixa e equivalente caixa foi negativa. Investimento, financiamento, operações. Ou seja, ele quer que você calcule as 3. Então vamos lá. Vamos começar pelo fluxo. Primeiro vamos separar o que é um ou outro aqui. Fluxo operacional, fluxo operacional. Fluxo operacional, fluxo operacional. Fluxo de investimento, fluxo de financiamento. Fluxo operacional, fluxo operacional. Fluxo operacional. Aquisição de imobilizado, fluxo de investimento. Amortização da dívida, fluxo de financiamento. Vamos começar pelo mais fácil. Fluxo de investimento. Então eu tive entrada de 10 mil. E eu tive saída de 25 mil. Então ele foi negativo em menos 15. Fluxo de financiamento. Eu tive entrada de 7 e eu tive saída de 13. Isso aqui deu menos 6. E aqui você tem um fluxo operacional, das operações. Aí você tem aqui 43, 9, 20, 5, 52, 72, 77. Você não errei nada, depois a gente vê. Menos 33, 13, 10. Isso aqui vai ser igual a 56. Então, total final, 77 menos 56 vai dar mais 21 mil. Menos 15, menos 6, mais 21 dá 0. Então, no final deu 0, o total. Então, vamos lá. Geração de líquido de caixa, 0. Fluxo de caixa das atividades de investimento. Investimento deu menos 15. Menos 15. Financiamento. Menos 6. Atividade de operações, mais 21. Esse é o gabarito. Próximo. Ele te dá aqui uma tabela e aí pergunta. Com base na estrutura da DFC definida pela NBC-TSP, o movimento da redução de caixa das atividades operacionais. Primeiro, eu só quero o que diminuiu. Eu não quero o que aumentou. Ele não perguntou o caixa líquido. Ele perguntou o que é que contribuiu para reduzir o caixa a partir das operações. E ele só quer das operações. Então vamos lá. Primeira coisa. Impostos. Fluxo operacional. Cobrança da dívida ativa. Fluxo operacional. Empréstimos contraídos. Fluxo de financiamento. Pessoal ativo. Fluxo operacional. Material de estoque, que é o pagamento. Fluxo operacional. Aquisição de bens imóveis. Fluxo de investimento. Lembrando que eu só estou preocupado com isso aqui, ó. Esses caras aqui e esses caras aqui. E eu só quero saber, nesse primeiro momento, a parte operacional, ou seja, 50 mais 20, 70. Está aqui a resposta. Ou seja, a questão parece complexa, mas ela, se você tiver o conceito, ela é rápida. Vamos voltar de novo? Aqui, no slide. Primeiro eu separei nos fluxos. Operacional, operacional, financiamento, operacional, operacional, investimento. Supondo que aqui seja cobrança da dívida ativa de impostos, tá? Só para facilitar, para não ter recurso. Depois ele quer que você me diga só a parte de fluxo operacional que você pagou. Só são esses caras aqui, porque o próximo já é fluxo de investimento. Agora vamos para o próximo. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o fluxo de caixa das atividades de investimento
e o fluxo de caixa no período. Então vamos lá. Ele quer o de investimento, depois o do período. Mesma coisa. Fluxo operacional, fluxo operacional. Fluxo de financiamento. Fluxo de financiamento. Dado inútil. Fluxo operacional. Fluxo de investimento. Fluxo de financiamento. Fluxo de investimento. Fluxo de investimento, que é concessão de empréstimo. Fluxo operacional. Desembolso com o pessoal, fluxo operacional. Depreciação, dado inútil. Dívida, fluxo operacional. Vamos começar aqui com fluxo de investimento. Fluxo de investimento. Vou mudar aqui a cor até para não confundir. Eu tive essa entrada aqui, ó. 14 mil. Então eu já vou dar um ok aqui. Para não me perder aqui na prova. 14 mil mais 14 mil. Fluxo de investimento. Eu paguei 35 mil. E eu paguei 12 mil. Então, menos 35 menos 12 mil. Então vai ser menos 47 mais 14, né? Isso aqui vai dar 3, isso aqui vai dar 3. Menos 33 mil. Vamos ver se tem menos 33 mil aqui. Não tem. Vamos ver aqui de novo, então. O que é que faltou aqui? Vamos ver. Operação de crédito. Desembolso com aquisição de equipamento. Fluxo de investimento, menos 35. Desembolso. É porque eu esqueci essa daqui, ó. Aqui é fluxo de investimento, que é amortização de empréstimos concedidos. É fluxo de investimento, 22 mil. Então vamos fazer de novo a conta. Vamos lá. Mais 22 mais 14 dá 36 mil. Menos 35 menos 12. Então esse aqui vai me dar menos 11. Vamos ver se tem menos 11 agora. Tem. Ou vai ser letra A ou vai ser letra B. Então, só para deixar claro aqui, fluxo de investimento, menos 11. Agora vamos para o próximo. Fluxo de financiamento. Fluxo de financiamento, vamos fazer aqui embaixo. A gente tem aqui mais 10 mil, então esse aqui já foi também. Ó, esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Esse aqui é um dado inútil e esse aqui é um dado inútil. Agora vamos lá, fluxo de financiamento. Eu tenho mais 10 mil aqui, que é de operação de crédito. E eu tenho menos 9 mil aqui, ó. Menos 9. Então aqui vai ser mais 1.000. Beleza? Então esse aqui já foi e esse aqui já foi. Então, fluxo de financiamento mais 1.000. Agora vamos para o fluxo das operações. Fluxo das operações. Vamos lá. Mais 96, mais 56, mais 32. Certo? Agora, menos 32, que é esse cara aqui, menos 69 e menos 25. O que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou matar algumas aqui direto. Então, 32 vai com 32. 69 para 76, para 96, então 69 daria mais 1, menos 1 chegaria em 70, né? E aqui 96, então daria 27. Então, esse aqui menos esse dá mais 27. Mais 27 menos 25 dá mais 2. Então aqui dá mais, repetindo, menos 27, mais 27 menos 25 dá mais 2. Eu somo 2 com 56, vai dar 58.
Então esse aqui vai ser mais 58 mil. Então isso aqui vai dar menos 10, mais 58 vai dar mais 48, que é o gabarito. Letra A. Beleza? Pronto, pessoal. Com isso a gente encerrou a nossa aula sobre demonstração dos fluxos de caixa. Essa aula está totalmente atualizada. Lembrando que nessa aula tem coisas que não estão de forma tão detalhada no MCASP, certo? Porque foi fruto de estudos que eu fiz, pesquisas e análises que eu trago, tá bom? Mas, que é o que está valendo para a prova. Então esse era o meu recado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.